Olá, estamos de volta com o programa Entrevistas, um programa que traz temas gerais de relevância para a nossa cidade, Ribeirão Preto. E o tema de agora é o futebol americano na cidade, a história do futebol americano em Ribeirão Preto. Se você não sabia, você vai saber agora que o futebol americano tem sim uma história de superação em Ribeirão Preto, de união, de grupo. Nós vamos conhecer através do Francisco Araújo, ele que é head coach lá do Dragons, né? Tudo bem, Francisco? Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço aí a oportunidade para poder vir falar do futebol americano, né? Para quem não conhece ainda. E isso mesmo, hoje o Moura Lacerda Dragons aí já tem aí 15 anos de história. Então vamos contar um pouquinho dessa história pra gente, como é que surgiu, quando surgiu? O nome em si a gente fez uma reformulação, né, no ano passado, mas o time, o futebol americano em Ribeirão Preto surgiu aí em 2007, com um grupo de amigos que queriam jogar futebol americano porque via na TV, via em filmes, né? E aí, só que nunca ouviu falar e começaram a se reunir. Na época, usava a rede social que era o Orkut. Aí um conhecia um que gostava, conhecia outro e foi aumentando esse grupo de pessoas. Então aí começou a ter 20, 30 pessoas. E aí eles viram que realmente era um negócio que poderia se tornar um time, levar a sério, né? Então depois que isso foi aumentando, aí começou a se organizar. A criar uma associação, né, um CNPJ... criar um time com uniforme, com treinadores, com dias certos de treinos, e aí começar a buscar jogos, né? Todo time quer jogar, com amistosos no início, até que em 2010 começou a surgir a oportunidade de disputar campeonatos. Aí a gente conseguiu aí, em 2010, entrar no campeonato brasileiro, chamado Torneio Touchdown na época. E de lá para cá, o time não parou mais de crescer. A cada ano a gente dá um passo a mais aí na evolução. E o que é então o Ribeirão Preto Challengers? Isso. Lá em 2007, quando esse grupo de amigos começou e quis realmente tornar um time, aí foi criado um nome, Ribeirão Preto Challengers, Desafiadores, né? E foi criado até um mascote, que era a logo do time, um rinoceronte, né? Por enfrentar seus desafios de frente. E por ser um nome, realmente tem um significado importante para a gente, né? Todos esses anos a gente sabe que desafio não faltou para a gente. E aí, depois a gente começou a pensar nas cores, aí a gente escolheu aí o azul por ser de Ribeirão Preto, né? E o cinza por ser a pele do rinoceronte, né? Então as cores eram azul e cinza aí por conta disso. Certo. Então, o grande primeiro boom que a gente teve com esse grupo foi a conquista da vaga para o Nacional. Exatamente, foi ali no começo onde a gente queria começar a disputar campeonatos e logo de cara a gente teve a oportunidade aí de começar já disputando um campeonato brasileiro. Por que o Dragons muda a vida das pessoas? Por que você diria isso, de repente? Olha, dentro desses 15 anos a gente já viu muitas pessoas passar por ali, né? Para quem não sabe, um time de futebol americano aí tem cerca de 60, 70 atletas. E durante esses 15 anos já rodou muita gente, né? Alguns param por compromissos profissionais, pessoais, muda de cidade, vai fazer faculdade, ou joga muito tempo e aí já não consegue mais acompanhar o ritmo do time. Então, eu creio que nesses 15 anos já rodou mais de 500 pessoas por ali. E todo mundo que passa ali, a gente vê que fazer parte de uma equipe, fazer parte de um grupo onde todo mundo se esforça, se dedica, batalha tanto para fazer algo crescer e não é só para ele, né? É para um grupo todo, para uma equipe toda que representa uma cidade toda. A gente vê o quanto a gente realmente consegue fazer aquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente sonha. E as amizades que foram criadas ali durante todo esse tempo e a vida da pessoa que muda não só por conta do esporte, onde às vezes ela não fazia nada, era sedentária, a saúde dela, querendo ou não, acaba mudando por ela acabar se tornando um atleta, né, por ter que seguir isso aí. Envolve a família que vai assistir os jogos, envolve a família que apoia porque vê a pessoa se dedicando no trabalho, estuda, daí vai na academia, vai treinar no fim de semana. Então tudo isso acaba envolvendo realmente essa sensação das pessoas de querer fazer algo crescer, né? Então todo mundo que se dedica ali e vê o resultado acontecendo, sai dali realmente muito satisfeito mesmo, ficando pouco tempo ou muitos anos ali no time.
Então, é interessante isso que você falou. Eu fiquei pensando aqui, o esporte ele forma uma comunidade, né, em torno dele, e essa comunidade acaba descobrindo o esporte como uma ferramenta social, né, de transformação, é isso? Exatamente. Muitos ali, às vezes, param de jogar e querem ajudar de outra forma, fora de campo, auxiliando o treino e tudo mais, porque sente falta de fazer parte daquele grupo, né? Daquele grupo de pessoas que realmente estão ali porque querem, não, ninguém obriga eles, ninguém está mandando eles estarem ali, né? Então, esse sentimento que desperta nas pessoas realmente é muito bonito de se ver, ainda mais no esporte onde depende de muita gente para participar. Então, é exatamente isso. Você até citou que são entre 60 e 70 atletas num time, né? Eu nem sabia disso, de verdade. E às vezes não é muito fácil você gerenciar um grupo grande assim, né? Porque seres humanos têm suas complexidades, Sim. né? O grande pilar desse grupo é a união? Sim, por conta disso, né? Porque no final das contas todo mundo sabe que eles estão treinando, se dedicando, gastando dinheiro, porque eles querem fazer parte do time, fazer o time crescer. Eles querem vencer jogos, fazer o time vencer. Então tudo isso acaba superando qualquer adversidade, qualquer conflito que sempre vai ter, né, num grupo grande de pessoas, porque eles sabem que estão todo mundo ali pelo mesmo objetivo. Então isso facilita muito as coisas na hora de se gerenciar, motivar jogadores a treinar, a se dedicar, a estudar, né, abrir mão de muitas coisas, sacrificar. Ter esse objetivo em comum facilita muito essa parte. Vamos falar um pouquinho do Barões de Ribeirão Preto? Que grupo que foi esse aí? Que grupo que é esse? Isso. Durante todos esses anos, né, como eu falei, rodou muitas pessoas pelo time. Em 2014, algumas pessoas que já haviam saído do time começaram a ter uma ideia, pô, tem tanta gente, né, jogando futebol americano, por que a gente não pode criar um outro time, treinar em outro lugar, trazer mais pessoas de outras regiões da cidade? E em 2014 o Barões de Ribeirão Preto foi esse outro time que começou com essa ideia, né? Ter mais pessoas praticando esporte em Ribeirão, começou a agregar pessoas de outras regiões mais afastadas, né, de onde a gente treinava, que era na Cava do Bosque, que era mais centralizado. E começou os mesmos passos que a gente teve lá atrás, né? Se juntou, formou um nome, foi atrás de uniforme, de cores, e aí foi se estruturando e foi crescendo também. Então, começou a disputar campeonato paulista, então tudo isso foi mostrando que realmente dá para fazer o negócio crescer em Ribeirão, né? Então foi só mais uma prova que mesmo já tendo um time em Ribeirão, começando outro time do zero em 2014, depois de 7 anos, ainda assim tinha espaço para mais crescimento do esporte na cidade. Então a gente teve primeiro o Ribeirão Preto Challengers, né? Só para a gente entender a cronologia. E dele mesmo surgiu o Barões de Ribeirão Preto também, né? Isso, alguns ex-jogadores, isso. E aí começaram a reunir mais pessoas de fora que nunca tinham praticado esporte. E aí a gente tinha então 2 equipes, e agora o Dragons Moura Lacerda é a fusão dos Challengers com o Barões, é isso? Isso mesmo. Porque depois de tanto tempo, né, todo mundo trabalhando em fazer as coisas crescerem, teve aí a pandemia, né, no meio do caminho que acabou afetando demais o esporte. Então a gente viu que já era um momento que a gente poderia realmente, todo mundo já sabia como era criar um time, como era administrar um time, reunir jogadores. A gente viu que era um momento da gente se unir, né? Para a gente, todo mundo trabalhar para fazer o mesmo time crescer, né? Então, você tem mais jogadores no elenco, mais treinadores no elenco, mais diretores para fazer as coisas acontecerem, que é a parte mais difícil hoje do esporte. Então, onde você tinha 2, 3 pessoas para ir atrás de patrocínio, para administrar uma rede social, para fazer uma campanha de arrecadação, hoje agora você tem 7, 8 pessoas para fazer a mesma coisa. Então você consegue fazer mais ações, buscar mais patrocinadores, fazer mais eventos, você consegue fazer tudo mais porque você tem mais braços para fazer e correr atrás disso. Essa união acaba levando o nome da cidade também para fora, para o estado e para fora do estado também, né? Exatamente. Hoje a nossa equipe é reconhecida nacionalmente por disputar Campeonato Brasileiro já há muitos anos, né? É uma referência no estado. Então a gente vê que para os jogadores foi algo muito natural, porque todo mundo quer realmente um time mais forte. A gente sabe que se juntando, realmente formaria um time mais forte. E agora, fora de campo, a gente está aí batalhando com um novo nome, uma nova marca,
para fazer as coisas continuarem crescendo aí, e é tudo que a gente espera agora nesse período aí pós-pandemia. Em nível nacional, como é que é o futebol americano aqui no Brasil? Existe uma confederação brasileira? Sim, existe uma confederação brasileira, né, que é a CBFA, Confederação Brasileira de Futebol Americano. Inclusive, ela gere seleções. A gente tem seleção brasileira de futebol americano, tem seleção brasileira de flag, que é o futebol americano sem os equipamentos, né, só com a bandeirinha. Inclusive, ela foi para o Mundial no final do ano lá em Israel. O Brasil feminino ficou em terceiro lugar. Foi um ótimo resultado para o nosso país. E fora isso, ela gere também competições aí como o Campeonato Brasileiro. Então hoje no país a gente já tem aí mais de 150 times com equipamento, com uniforme, prontos para disputar jogos e campeonatos, né? Então temos times no Norte, Manaus, Belém, Nordeste inteiro, tem muito time no Nordeste, o Campeonato Nordestino é muito forte. Temos time no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul. Todos os estados praticamente hoje tem pelo menos um ou dois times, né? Então isso mostra o tamanho, né, do Brasil, quanto o esporte realmente cresceu aí nesses últimos 10, 15 anos. Então é exatamente isso, né? O Brasil já teve uns avanços, né? A gente hoje já fala um pouco mais em futebol americano, até questão de transmissão de televisão, mas ainda os investimentos dos governos, tanto o governo federal como os governos estaduais, ou até municipais também, ainda é baixo, né, esse investimento. Você diria que há algum investimento em Ribeirão Preto ou não? É tudo força de vocês mesmo? Olha, comparado ao que a gente já passou aí nos últimos 10 anos, hoje a gente tem um apoio enorme da prefeitura. A gente sabe que a prefeitura tem as suas limitações, né, a parte da Secretaria de Esporte, certo. Mas hoje a gente tem um apoio enorme comparado aos últimos anos. Para você ter noção, quando a gente treinava na Cava do Bosque, a gente treinava lá porque ninguém usava. Porque se alguém utilizasse, talvez a gente nem poderia utilizar o espaço. E depois de um tempo, a gente foi impedido de poder utilizar lá. Aí foi onde a gente fez a parceria com o Botafogo Futebol Clube, começou a treinar no CT do Botafogo, aí depois de 3, 4 anos a gente fez agora a parceria com o Moura Lacerda, por conta disso, de estrutura de espaço, né? Agora, hoje, já com a gestão aí, quando o Ricardo Aguiar assumiu a Secretaria de Esporte para cá, ele, por ser alguém muito do esporte, né, já treinador de karatê, já sabe a vivência, né, que o esporte tem no Brasil. De lá para cá a gente tem um apoio muito grande comparado aos outros anos, né? Então hoje a gente tem que agradecer demais o apoio da Prefeitura de Ribeirão, porque a gente sabe como é difícil não ter o apoio, né? Sim. A gente sabe que no Brasil em geral o apoio ao esporte é pequeno ainda, mas a gente tem que agradecer por já estar acontecendo esse apoio, e a gente espera que isso melhore a cada ano, e a gente espera mostrar que vale a pena, né, esse investimento. Agora na parte privada, o que falta mesmo é realmente a divulgação, né? Porque a gente não pode ficar dependendo de caridade, de doação, não. A gente precisa do investimento para dar o retorno para o investidor, para a empresa. E se a gente não expõe a marca, não divulga a marca, não compensa para ninguém investir, né? Então a gente entende que as redes sociais são muito fortes no futebol americano, porque quase todos os jogos hoje são transmitidos online, né? Então são canais que a gente tem para poder aí fazer o futebol americano chegar para as pessoas, mostrar, né, as marcas dos patrocinadores para as pessoas. Mas o que falta ainda para realmente dar esse boom, para realmente tornar o esporte profissional ou semi-profissional, é as transmissões nas TVs fechadas, na TV aberta, que é realmente atingir o maior número de pessoas no país. A transmissão desses eventos de futebol americano, por exemplo, o Super Bowl, né, que é uma coisa que tem acontecido, né, nos últimos anos, ela reforça aí a necessidade de patrocínio, de investimento. É positivo, né? Isso, mostra o público como é nos Estados Unidos. Lógico que a gente nunca vai chegar naquilo lá, ou vai demorar muito tempo para chegar no mesmo nível, né? É o evento mais assistido de lá. Mas a gente não precisa chegar num nível de Super Bowl, né? A gente só tem que mostrar que o público brasileiro que acompanha o Super Bowl
pode se tornar um público brasileiro que acompanha o futebol americano no Brasil, né? Então essas transmissões da NFL, que é a Liga Americana, mostra muito isso. Tem um público muito grande e que ainda não consome, não acompanha o futebol americano no Brasil, né? Então só depende disso para isso começar a se transformar. Inclusive a gente tem hoje equipes no Brasil que tem um forte investimento, tem um apoio financeiro muito grande, e com isso consegue dar esse retorno, porque eles conseguem investir em marketing, investir em publicação, tem resultado dentro de campo, aparece mais na mídia. Então mostra que tem investimento, tem o retorno. Sim, você até citou que a Prefeitura de Ribeirão Preto, através do Aguiar, tem dado aí algum suporte, né, para o grupo. Mas nem sempre foi assim, né? A gente já sabe que é difícil, a gente tem falado isso aqui. E o futebol americano ele exige muito treinamento, estratégia, força física e a capacitação dos atletas. Como é que lá no começo, você já tem mais de 15 anos aí, você conseguiu juntar essa galera e fazer essa galera crescer fisicamente, se capacitar? Como é que foi isso? Hoje a estrutura que a gente tem é totalmente diferente do que era antigamente. Antes era cada um vai treinar na academia, se você quer jogar, você vai treinar e melhorar o seu potencial. Se você não quer levar a sério, você que não está melhorando, né? Aí o azar é seu. Agora na parte do time, era tudo jogador comprando uniforme, equipamento, fazia ação de pizza, de rifa para poder viajar. E essa parte de viagem, que talvez é o custo maior que a gente tem durante uma temporada, ainda não mudou, né? A gente ainda não tem investimento suficiente para poder bancar as viagens, principalmente do Campeonato Brasileiro, que são mais longas, né? No estado a gente ainda tem o apoio da Prefeitura para poder viajar, então já facilita demais a gente disputar os dois campeonatos no mesmo ano, mas para o Campeonato Nacional a gente ainda tem que fazer ações durante o ano, né? Então, ou venda de camisa, ou um evento de fast food, de food truck, ou rifa, ou pizza. A gente faz ações durante o ano para ir arrecadando dinheiro para isso. Hoje, a parte de preparação aí já é muito mais estruturada, né? A gente tem muita estrutura em termos de campo lá no Moura Lacerda. Eu, como treinador da equipe, eu também faço a preparação física dos atletas, então eles vão na academia, mas eles sabem o que eles têm que treinar, né? Então tem um acompanhamento mais de perto. Então, e fora isso, a gente também tem muito estudo de vídeo, a gente tem ferramentas online aí para poder mostrar nos vídeos o que o jogador precisa fazer ou não fazer. Então a estrutura que a gente tem hoje é muito boa, comparado ao que era antigamente, era mais na raça, a gente às vezes nem sabia o que estava fazendo direito, né? O esporte em si evoluiu muito de lá para cá, era muito vamos jogar, vamos reunir, vamos atrás, e a gente agradece por todo mundo ter feito isso, senão a gente não estaria aqui hoje. Chico, como eu acabei de dizer, você está há muitos anos nessa área. Por que você diria que o futebol americano é apaixonante? Olha, eu particularmente, para mim, eu fui uma das pessoas que via na TV, via em filme, achava que lá é interessante, mas não entendia nada, né? Mas no primeiro dia que eu apareci no treino, que eu tive a vivência do que era mais ou menos jogar futebol americano, porque a gente ainda nem sabia direito, naquele primeiro dia eu tive a certeza que era aquilo que eu queria pro resto da minha vida, né? Eu entrei na faculdade para fazer educação física para ser treinador de futebol americano. Então, desde então eu venho batalhando por isso. E eu vejo que, como muitas pessoas não conhecem, veem só o contato, derrubar a pessoa, montinho, um só em cima do outro, e acho que o esporte se resume a isso, né? Mas realmente, para quem não conhece, é essa aparência que vai ter mesmo. Agora, quando você começa a entender o porquê dos porquês, por que passa a bola, por que corre com a bola, por que derruba o jogador, por que chuta a bola, por que tem as jardas no campo pintadas, por que tem que chegar no final do campo, as jogadas que eles combinam para fazer, toda essa parte estratégia do jogo, eu acho que é o que mais atrai o público hoje em dia, né? Você entender, nossa, o cara pensou isso, leu aquilo, tomou tal decisão, todo mundo fez isso para aquilo acontecer. Você vê que é um negócio que depende de todo mundo trabalhar e fazer. Não existe nenhuma jogada onde os 11 lá em campo possam errar e vai dar certo. Todos têm que acertar. Se um não souber o que está fazendo, tem grandes chances de não dar certo aquela jogada. Então esse espírito coletivo, eu acho que agrega muito, principalmente para quem pratica. Quando começa a entender e sente isso, eu acho que agrega muito para quem pratica. E para quem assiste essa parte estratégica das grandes jogadas, das jogadas onde o cara corre 100 metros,
E é um esporte muito rápido, né? Então, vários jogos, várias situações, isso acontece e chama muita atenção, né? Porque todo mundo quer ver um esporte, quer ver as coisas acontecerem, né? Não quer ver um negócio parado. Por mais que no futebol americano você para chamar a próxima jogada, não sei o quê, mas na hora que a jogada acontece, é tudo muito dinâmico, acontece tudo muito rápido. Por isso que é tão importante a divulgação do esporte, né? Porque você só descobre que você não gosta de algo quando você tem acesso àquilo, você constata aquilo. Realmente, a maioria das pessoas no Brasil vê o futebol americano como um amontoado de homens ali, né? Que usa só a força agressiva, né? A força física, e não pensa nada, é estratégia, tem uma porrada de coisas que você tem que fazer ali para dar tudo certo, né? Exatamente, por isso que os treinos são muito importantes, os estudos de vídeo são muito importantes. Você tem que treinar muito o que você vai fazer com o seu corpo, mas também a cabeça para você saber aonde você tem que ir, quais decisões você tem que tomar. É um jogo que exige muito da pessoa mesmo, em termos de preparação. Quem porventura estiver assistindo esse bate-papo nosso aqui e tem interesse em ver o futebol americano, fala, poxa, eu poderia praticar esse esporte. O que essa pessoa tem que ter em mente inicialmente? Olha, primeiro de tudo é força de vontade. Querer realmente jogar futebol americano, aprender futebol americano. Se ela tiver isso, o resto vai acontecer com certeza. Porque no futebol americano, como as coisas são muito específicas, a gente precisa de pessoas de 1,60, pessoas de 2 metros de altura, pessoas de 60 quilos, pessoas de 160 quilos. A gente precisa de vários tipos de pessoas diferentes, porque cada um vai fazer a sua função, que é totalmente diferente da outra, né? Então, para ele fazer a função dele, ele precisa ser alto, precisa ser pesado. Para o outro, ele tem que ser leve e rápido. Exige isso o próprio jogo, né? Então, por isso que a gente acaba agregando tantas pessoas diferentes, tantas pessoas no número total. Então, se ela tiver a força de vontade, com certeza, na hora que ela for aprendendo, a gente for ensinando ela vai ver um espaço que ela consiga jogar ali dentro. Poxa, que bacana essa informação, né? Então, o futebol americano é um esporte bastante democrático, né? Porque eu mesmo, porque tenho sobrepeso, né? E às vezes eu fico pensando, eu gostaria de praticar tal esporte, eu não posso, porque é um esporte de pessoas magras ou que cuidam do seu corpo. E aí é uma culpa minha mesmo, né? O futebol americano é mais democrático nesse sentido, então. É para qualquer pessoa que estiver assistindo a gente, então. Isso. Se ela tiver realmente força de vontade, quiser aprender a jogar, quiser realmente jogar futebol americano, com o tempo ela vai aprender, vai se desenvolver e vai ver um espaço onde ela consegue executar uma função que a gente precisa. Bacana. Bom, é isso aí. O futebol americano em Ribeirão Preto existe. Se você tem interesse, você pode ir atrás. Vamos lá então, Chico, por favor. As pessoas que são interessadas, como é que faz para chegar até você? Ou para chegar até o grupo? Como é que ela faz? Isso, para quem quer aprender, hoje a gente tem um espaço diferente do nosso treino do time que está disputando as competições, para as pessoas que querem aprender a jogar, a pessoa que nunca jogou, nunca assistiu o jogo, não sabe nada. Então a gente tem um dia e horário específico, que é domingo às 9 horas da manhã, para ela aprender a jogar futebol americano. Então lá ela não vai entrar no meio do nosso treino lá, correria, ficar perdida sem saber o que fazer. Ela vai começar, a gente vai ensinar para ela o básico, fazer testes para saber que posição ela pode jogar, mostrar para ela como que põe o equipamento de proteção, tudo que ela precisa aprender para começar a praticar o esporte. Então, para quem quiser aprender futebol americano, procura a gente pelo Instagram, né, o Moura Lacerda Dragons, entre em contato que a gente passa maiores orientações para todo mundo que quiser aprender a jogar. E para quem quiser também investir nesse esporte, ver que tem espaço aí para a gente divulgar, a gente tem aí apresentação comercial, cotas de patrocínio, mostrando tudo aquilo que a gente pode dar de retorno para o patrocinador. Pode entrar em contato também pelo nosso Instagram, que a gente vai poder iniciar essa conversa e mostrar tudo que a gente pode dar de retorno. A gente tem cotas aí de 200 até R$1.000, R$1.200. Então, realmente tem várias opções diferentes de poder se investir no esporte. Maravilha, então, Chico. Muito obrigado por suas informações, ter batido esse papo com a gente. Eu mesmo aprendi bastante aqui, eu sou um leigo ainda nesse esporte, mas é sempre importante a gente abrir a cabeça para aprender mais. Obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, viu? Nada, de novo, eu que agradeço. Quanto mais programas, mais oportunidades na mídia a gente tiver de poder levar o futebol americano para as pessoas, poder mostrar um pouco do que né, tirar um pouco do preconceito, o esporte só tem a ganhar, não só aqui em Ribeirão, como no país todo.
Maravilha. E a você que esteve conosco também, muito obrigado por sua presença. Fique conosco na programação. Um grande abraço para você.